Sétimo ano, agora vamos abrir o nosso livro na página 138 e vamos dar o início ao estudo de objetos direto e indireto. Reflexão sobre o uso da língua. Como vimos em capítulos anteriores, existem 3 tipos de predicado, certo? Então, a gente já viu, ou seja, vocês já estudaram os tipos de predicado. Tem um predicado verbal, que tem como núcleo um verbo, ou seja, quando o predicado é verbal, o verbo é a palavra mais importante. Predicado nominal, que tem como núcleo um predicativo do sujeito, certo? Ou seja, a palavra mais importante é o predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? É uma palavra que caracteriza o sujeito, uma palavra que se refere ao sujeito. Agora, o predicado verbo nominal tem como núcleo um verbo e um predicado. Ou seja, o predicado verbo nominal, ele é os dois ao mesmo tempo, certo? Tanto ele tem como núcleo um verbo como o predicativo. Também vimos que os verbos como núcleo do predicado podem ser transitivos, certo? O que é o verbo transitivo? Verbos que precisam de um complemento, ou seja, de uma palavra, ou uma expressão, ou uma oração, para constituir o sentido completo, certo? Para poder ter sentido, o verbo precisa de um complemento. Exemplo, eu gosto. Ah, tia Fadinha, você gosta de quê? Tá vendo a necessidade de um complemento? Então, vou dizer, eu gosto de doces. E o intransitivo, os verbos intransitivos, são os verbos que não precisam de um complemento para constituir sentido completo. Exemplo, um exemplo para vocês. A menina dormiu. Pronto, todo mundo entendeu a frase. Neste capítulo, vamos analisar a relação entre os verbos e seus complementos. A questão 1. Leia um período retirado da resenha Espetáculo. Os saltimbancos chegam às casas de cultura, observando as palavras destacadas. Então, você vai fazer a leitura e observar as palavras destacadas. Agora, compare a versão original com esta versão. Rumo à cidade grande para iniciar uma nova carreira artística, encontram e decidem enfrentar por medo de voltarem a ser escravizados. Na segunda versão, que expressão do primeiro trecho foram excluídas? Ou seja, você vai ler novamente na segunda versão e observar quais foram as partes que foram excluídas, ou seja, que foram tiradas. Aí você vai ler novamente, aí vai descobrir as expressões, não é, gente? Seus antigos donos e luz, que corresponde a eles e seus antigos donos, certo? Então, repetindo, as expressões seus antigos donos e luz, que corresponde a eles e seus antigos donos. B. Qual é a importância das expressões excluídas para o sentido do texto? Qual é a importância? Por quê? Porque estas palavras que foram excluídas, elas completam a informação do verbo. Elas dão sentido ao verbo, certo? Então, sem elas, o verbo fica sem sentido, porque elas complementam a informação. 2. Agora observe esses trechos de um período do mesmo texto. O musical narra a jornada de 4 animais que se juntam para formar um grupo musical após fugirem de maus tratos de seus patrões. Os verbos em destaque precisam de complementos para que sejam compreendidas as informações que transmitem nessas orações. Então, estes verbos em destaque, eles precisam de complemento. O musical narra. O verbo aqui narra. Narra o quê?
certo? Então, ele precisa de um complemento. Aí você vai analisar os demais, certo? Aí você vai descobrir que sem um complemento, certo? O verbo fica sem sentido. B. Quais expressões complementam o sentido dos verbos narrar, formar e fugir? Quem completa, aí você volta lá na frase, lá no texto. Quem completa é o sentido dos verbos narrar. Aí você vai lá no primeiro trecho. O musical narra a jornada de 4 animais. Aí narra, quem é que está completando aí o sentido? Aí narra, quem completa é a jornada de 4 animais. Aí você copia bem bonitinho. Bota, narra, aí bota uma setazinha indicando e coloca na frente. A jornada de 4 animais. Assim você vai fazer com formar e fugirem, certo? Então, aí formar o quê? Que se juntam para formar o quê? Aí a resposta, um grupo musical, certo? Que está dando sentido ao verbo, ajudando o verbo a ter sentido. Após fugirem de quê? De maus tratos de seus donos. Agora vamos para a letra C. Na composição dos complementos, há uma palavra que é mais significativa em relação às demais, ou seja, o núcleo, certo? Então, nestes complementos que vocês acharam da letra A, ou seja, da letra B, você vai dizer aí quem é o núcleo, porque este complemento, ele tem um núcleo, porque lá naquela parte do complemento tem uma palavra que é mais importante. Então, se aquela palavra é a mais importante, eu posso chamar de núcleo. Vamos responder aqui uma para ajudar vocês. Então, qual é o núcleo de cada um desses complementos? Aí você vai dizer, o primeiro complemento que você achou foi a jornada de 4 animais. Então, a jornada de 4 animais. Qual é a palavra mais importante aí? Jornada, certo? Aí você coloca núcleo, jornada. Aí você vai para a outra. Um grupo musical, o outro complemento. Um grupo musical, já estou ajudando vocês, viu? Na questão anterior. Aí, um grupo musical. Qual é a palavra mais importante? Aí você vai dizer que é grupo. Então, grupo é o núcleo do complemento. Depois, fugirem de maus tratos. O complemento aí é de maus tratos, não é, gente? Maus tratos de seus patrões. E a palavra mais importante aí, maus tratos, certo? A letra D, qual desses verbos precisa ser conectado ao seu complemento por preposição? Quem lembra das preposições? Já foi estudado também, ó. Eu tenho certeza, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai analisar qual destes verbos precisa de uma preposição, certo? Para ligar até o complemento, ok? Aí, quem lembra das preposições? Eu aprendi no 7º ano, tá bom? A, ante, até, após, com, contra, de, nem, entre, para, pé, perante, por, sem, sobre, trás. Então, vocês também podem aprender. Agora, vamos para a questão de número 3, na página 139. Leia o quadro sobre os verbos transitivos, certo? Verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento, não é, gente? Agora, se um verbo ou locução verbal precisa de uma palavra, expressão ou outra oração para complementar seu sentido, ele é chamado de verbo transitivo. Ao complemento do verbo transitivo, damos um nome de objeto. Olha aí, esse complemento, gente, do verbo, ele recebe um nome de objeto, certo?
Os verbos podem ser transitivo, direto, transitivo, indireto e transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. O verbo pode ser transitivo, direto, pode ser transitivo, indireto e pode ser os dois ao mesmo tempo. Transitivo, direto e indireto. Verbos transitivos diretos são acompanhados de complementos que se ligam ao verbo sem a necessidade de uso de uma preposição, certo? Então, eles precisam de um complemento, mas esse complemento não pede a preposição. Ao complemento do verbo transitivo direto, damos o nome de objeto direto. Pronto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também vai ser direto, certo? Exemplo, a peça ensina. A peça ensina o valor da união e da amizade. Verbo transitivo ensina e o objeto vai ser direto, certo? Observação. Atente-se que o "o", que antecede a palavra valor, é artigo definido. Verbos transitivos indiretos têm a necessidade de se ligarem aos seus complementos com o uso de preposição. Olha aí, viu, gente? O indireto precisa de uma preposição. Ao complemento do verbo transitivo indireto, damos o nome de objeto indireto. Então, o verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento e ligado através de uma preposição, certo? Então, se o verbo é transitivo indireto, o seu objeto também vai ser indireto. Exemplo, a peça se volta a crianças e adultos. Então, o verbo transitivo indireto volta, preposição a crianças e adultos, objeto indireto. Observação, o a nesse caso é preposição, porque tem o mesmo sentido, o mesmo significado de para. Verbos transitivos direto e indireto são aqueles complementados por dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, o verbo, quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele tem dois complementos, certo? Que é o objeto direto e o objeto indireto. Exemplo, a companhia Rafante encenou a peça a crianças e adultos. Verbo transitivo direto e indireto, encenou, objeto direto, a peça e o objeto indireto a crianças e adultos. O verbo encenar pressupõe encenar algo para alguém, de modo que um dos objetos precisa estar na ação ou subtendido pelo contexto. Agora, classifique os verbos transitivos e seus objetos nas orações a seguir. O musical narra a jornada de 4 animais. Então, você vai fazer o quê? Classificar os verbos transitivos e os seus objetos. Então, verbo transitivo, quem é aí? O musical narra. O verbo transitivo direto, você coloca verbo transitivo direto, narra. Se o verbo é transitivo direto, ele vai ter o quê? Um objeto direto. E qual é o objeto direto? A jornada de 4 animais, certo? E por que narra é um verbo transitivo direto? Porque ele precisa de um complemento. E o complemento não precisa de ser ligado por preposição, certo? Após fugirem dos maus tratos de seus donos. Aqui o verbo fugirem, verbo transitivo indireto, fugirem. Se bota desse jeito, viu? Objeto indireto dos maus tratos de seus donos. Repetindo aqui. Quem é o verbo? Fugirem. E você coloca. Por que fugirem é um verbo transitivo indireto? Porque ele precisa de um complemento. Certo? Após fugirem de quê? Ou de preposição. Dos maus tratos de seus donos.
E o objeto indireto vai ser dos maus tratos de seus donos, certo? Então, o objeto, ele vem sempre na resposta que você faz ao verbo. Eles encontram seus antigos donos. Então, quem é o verbo aqui? Encontram. Eles encontram seus antigos donos. Verbo transitivo direto, encontram. Objeto direto, seus antigos donos. Eles encontram o quê? Aí você responde, seus antigos donos. Então, a resposta que você dá ao verbo vem ser o quê? O objeto. Viu como é fácil encontrar o objeto? Faça a pergunta ao verbo. Que a resposta vai ser o objeto. Agora, vocês vão responder a atividade até a questão 3, viu? Tá bom? Bom trabalho!